Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto, embaixador, como é que tem visto os avatares entre Israel e o Irão, depois de mais um episódio de um ataque israelita ao Irão. O Irão deve estar a preparar um qualquer tipo de represália, aliás, estamos numa guerra de represálias, digamos assim, com a última indicação de que as Nações Unidas são cada vez mais mal vistas a Israel. Como é que tem seguido a semana naquela região naquela evitável região do mundo? António, a sensação que se tem, que temos vindo aqui a falar, é que os Estados Unidos são o único poder exterior à região que tem, potencialmente teria alguma influência na região. Fica claramente evidente que, atendendo em particular à situação que se vive nos Estados Unidos no período eleitoral, houve um decréscimo objetivo da capacidade de influência dos Estados Unidos no processo e em particular junto de Israel. Israel hoje em dia não dá sinais de ter a menor atenção àquilo que os Estados Unidos lhe dizem, porque sabe que tem os Estados Unidos mais ou menos como refém, tendo em atenção que a opinião pública americana favorece a questão israelita e a posição israelita, qualquer que ela seja, e isto passa-se quer à direita, digamos, no Partido Republicano, quer um pouco mais à esquerda no Partido Democrático, muito embora haja aí dentro do Partido Democrático algumas alas mais sensíveis à tragédia da Palestina. Dito isto, Israel está à vontade. A ação que Israel fez junto do Iraque, do Irão, estava-se à espera, era algo que era expectável, tendo em atenção aquela espécie de ping-pong em que estamos envolvidos, e a questão vai ser até o momento em que uma das partes se retiver naquilo que seja a retaliação. São retaliações umas a seguir às outras. Vale a pena lembrar que quem lança esta questão, bem, é bom da verdade, é Israel, ao ter decidido liquidar uma entidade iraniana na Síria. E é a partir daí que as coisas entram nesse registro, e é também nesse registro que houve a ação do Hezbollah. O Hezbollah, nós sabemos que é uma força que comandada e determina, e que não tem mais pequena autonomia face ao Irão e que existe dentro do Líbano, e isso também levou à segunda frente da guerra, que era o ataque que Israel fez ao Hezbollah, com o ataque, digamos, ao Líbano em geral, tendo em atenção que Israel não separa grandemente, ao que parece, as suas ações daquilo que é entre o Hezbollah e o próprio Líbano. E, portanto, neste momento o Líbano está sob fogo e várias zonas do Líbano estão sob fogo, porque Israel considera que lá estão bases do Hezbollah e, como tal, tem direito a isso. E hoje a comunidade internacional reage coletivamente face a este ataque, mas de uma forma contida. Israel, como digo, está relativamente à vontade, fez umas ações no Irão que levaram, digamos, a algumas mortes, poucas, também da mesma maneira que quando o Irão fez algumas ações junto de Israel, as vítimas também são em número muito limitado. Dá a ideia que há aqui uma espécie de medição deste tipo de ações, no sentido de não ir demasiado longe e conter este tipo de ações, nomeadamente apontando para alvos de natureza militar e alvos que possam, de certa maneira, justificar mais o caráter eh, bélico das ações e ter aí menos consequências ao nível da população civil. Dito isto, vale a pena dizer que a situação em Gaza se mantém dramática, tragicamente dramática, se é que é possível utilizar as duas expressões juntas, e neste momento Israel decidiu ilegalizar qualquer tipo de ação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Gaza. Isto que vai criar uma situação ainda pior do que o que existe, do que aqui existia. Grande parte da população do norte de Gaza está em fome, em situação dramática sob o ponto de vista da alimentação e bebida. E o que é interessante, interessante entre aspas,
na análise de tudo isto é que a comunidade internacional já se habituou a isto. A gente lê uma notícia, morreram ontem 90 pessoas no norte de Israel, na maioria são civis. As pessoas já se habituaram a isto, quer dizer, há uma espécie de, 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 de determinismo que leva a que a população palestina já possa ser vitimada neste quadro sem uma grande reação internacional. A reação internacional existiu, sob o ponto de vista formal, quanto à decisão de Israel de proibir a ação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Vale a pena dizer que esta ação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados não depende formalmente da ação da posição de Israel, tendo em atenção que os territórios ocupados não fazem parte de nenhum mandato que Israel tenha, é uma determinação do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, portanto, Israel está-se a opor abertamente, através de uma lei interna, a uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque acha que tem um direito sobre toda a área, sobre toda a zona, quer na Cisjordânia, quer em Gaza. Estamos aqui com um país que está à solta no plano internacional, sem qualquer limite, neste momento, e também devo confessar, se Trump ganhar nos Estados Unidos, Israel ainda ficará mais à vontade. Se Kamala Harris ganhar, as coisas também não serão muito, muito diferentes daquilo que era a posição da administração da qual Kamala Harris fazia parte, face a Israel, que era a que Joe Biden tinha. E, portanto, não vale a pena. Neste momento, digamos, ser palestino é uma tragédia e, no fundo, é uma tragédia que já vem desde há 76 anos e, portanto, é a continuação dessa mesma tragédia. Talvez a extrema-direita esteja interessada em que essa tragédia acabe, evidentemente da pior maneira, isto é, dizimando todos os palestinianos. Aquilo que está a acontecer em Gaza, embaixador, na sua ótica, pode apontar para que esta estratégia, esta solução final, seja aquilo que está a ser implementado em Gaza e a Cisjordânia, logo iremos ver o que fazer. Então, até agora morreram quase 50 mil pessoas. Apesar de tudo, ainda estamos longe, digamos, de números grandes, mas a probabilidade de morrerem mais pessoas e de morrerem progressivamente mais pessoas é muito elevada. A total indiferença desta matéria na opinião pública israelita é total, é evidente. A opinião pública israelita hoje em dia tem um sentimento de vingança relativamente ao ataque do Hamas em 6 de outubro, em 7 de outubro de ano passado, e portanto tem este sentimento de vingança e este sentimento de vingança não é proporcional, isto é, morreram 1.300 pessoas ou 1.200 pessoas nessa altura, agora já morreram 50 mil ou quase 50 mil. Isto não tem proporcionalidade em Israel, porquê? Porque para muita da população israelita, vale a pena dizer isto com toda a clareza e não vale a pena esconder isto. Os palestinos não são gente. Os palestinos não são gente. Isto, aliás, é dito até por responsáveis políticos israelitas. São considerados uma coisa diferente do nível de Israel. E, por outro lado, para o mundo, é muito evidente que o mundo vive na preocupação legítima de garantir a segurança do Estado de Israel, mas não tem a mais pequena preocupação, ou pelo menos não dá grandes sinais disso, de garantir a solução do povo palestino. Qualquer solução isso de segurança para o povo palestino. E por isso, enquanto que a tutela de Israel é feita pelos grandes poderes mundiais, por um lado os Estados Unidos, por outro lado uma União Europeia que vive dividida entre si, os palestinos têm uma opinião pública que se vai manifestando nas ruas quando pode. Na Alemanha, neste momento, não pode, por exemplo, o que também é altamente preocupante relativamente à evolução democrática dentro de alguns países europeus. E, portanto, é apenas o escândalo no fundo, acaba por funcionar junto a algumas opiniões públicas. Vamos ver o que é que isto dá, mas volto a dizer, Israel está completamente à solta, é um Estado fora da lei. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com um bloco sobre eleições. E até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça um jogo tripartido no próximo bloco noticioso de Arte da Guerra para podermos falar de três eleições que tiveram, que aconteceram há pouco tempo, nomeadamente no Brasil, onde creio que Lula da Silva saiu perdedor, na Geórgia, onde quem saiu perdedor foi a União Europeia, e em Moçambique, onde toda a gente saiu perdedora.
eu penso que este ano, como é sabido, é um ano que toda a gente dizia que é o ano das eleições. Quer dizer, este ano há eleições um pouco por todo lado, por uma coincidência que teve a ver com as constituições dos vários países. Há uma montanha de eleições no ano de 2024. E estas são três delas, a principal. Outra será na próxima semana, nos Estados Unidos. Mas estas eleições no Brasil são as eleições de natureza municipal. Nós já aqui tínhamos abordado aquilo que foi a primeira volta das eleições municipais. São uma sondagem, no fundo, global que é importante para a evolução do Brasil. Não são eleições decisivas, mas são eleições muito significativas. E o que é muito evidente no Brasil é o seguinte: nós temos dois terrenos no Brasil. Temos o terreno da esquerda tradicional, representada em particular pelo PT, e que neste momento, de certa maneira, se encontra ligado a algum centro político, que é aquele que dá a base de apoio a Lula da Silva no Congresso, no Parlamento brasileiro, sem o qual Lula da Silva não consegue governar, independentemente de ter sido eleito presidente. E depois temos uma ala mais à direita, dentro do Brasil, que vai em crescendo, e estas eleições apontam nesse sentido. Essa ala mais à direita é composta, digamos, pelos restos do bolsonarismo tradicional, daquele movimento que levou Jair Bolsonaro ao poder, mas também é composta por um conjunto variado de líderes locais e de atitudes políticas que estão um pouco ao lado do bolsonarismo. Portanto, o bloco das direitas, no plural, está em crescendo no Brasil. E porquê é que há esta dualidade entre Bolsonaro e o resto das direitas? É que não há certeza absoluta, parece, para as direitas, que o Bolsonaro possa vir a ser o próximo candidato presidencial daqui a 2 anos. Porque há um conjunto de processos que impendem sobre ele. E, portanto, as direitas brasileiras pressentem que têm que se desligar e criar um caminho autónomo. Não vai dar-se o caso de Bolsonaro vir a ser considerado inelegível nas próximas eleições presidenciais. E, portanto, o que é que aconteceu? Nestas eleições percebeu-se que as direitas subiram bastante, o centro político, os partidos as direitas e, portanto, o partido, o PL, o Partido Liberal, subiu bastante, e o partido que está ligado a Bolsonaro, mas os outros partidos à direita, os republicanos, o PSD, o próprio MDB, que é um partido charneira, apareceram com resultados importantes. Lula da Silva e o PT só têm, em 27 estados brasileiros, só têm uma prefeitura da capital, que é o Ceará, que é Fortaleza no Ceará. E isso é significativo. Diz-se, mas o PT ganhou mais algumas prefeituras relativamente àquilo que tinha nas últimas eleições. É verdade, mas são residuais e são cidades mais pequenas. O PT foi completamente derrotado naquilo que era o centro onde ele nasceu, que é o chamado ABC paulista, que é a zona industrial à volta de São Paulo. O ABC chama-se ABC porque é Santo André, São Bernardo e São Caetano. É por isso que se chama ABC. Foi aí que Lula criou o PT. E isso hoje a direita tomou conta de São Paulo. E São Paulo é fundamental. Há dois Brasis neste momento. Há o Brasil da direita muito forçado, muito focado em São Paulo, e há um Brasil mais à esquerda, que está no Nordeste, mas onde a direita também teve importantes ganhos. Portanto, eu penso que esta eleição para o PT, só por, digamos, alguma coreografia política é que pode significar uma vitória. O PT perdeu toda a linha neste momento, e não é por acaso que o ministro da Articulação, como se costuma dizer no Brasil, Padilha, disse que o PT estava, tal qual como nos campeonatos de futebol, em risco de despromoção de campeonato. Isto provocou uma grande confusão dentro do Partido dos Trabalhadores, porque acham que isto que é insultar o Partido dos Trabalhadores. Ora bem, é uma interpretação possível, que é um pouco idêntica àquela que eu faço aqui. Relativamente a Moçambique, embaixador, não estaríamos com certeza à espera destas terríveis evoluções a seguir às eleições presidenciais. Moçambique é um país que não tem uma vida política, digamos, serena há muitos anos, e, portanto, Nunca chegou a ter.
chegou a ter. O confronto em Moçambique fez-se sempre, durante muito tempo, basicamente entre a Frelimo e a Renamo. A Renamo é uma criação, digamos, de reação, eu diria, pós-colonial, de defesa de um certo antifrelinismo. A Renamo, curiosamente, nestas eleições ficou em terceiro lugar. O candidato de Renamo ficou em terceiro lugar, aliás, a uma grande distância do segundo classificado nestas eleições, que é Venâncio Mondlane, que tem praticamente o dobro dos votos do candidato da Renamo, o que significa que a Renamo começa a desaparecer no cenário moçambicano. A Frelimo mantém-se como o partido do poder e que é tradicional que estar no poder faz toda a diferença neste tipo de países. Um, Houve uma série de reações de natureza pública e de insurgência pública por o facto da oposição não, considerar que os resultados foram viciados. Os resultados apresentados foram de 70 e tal por cento, 70 vírgula pouco por cento, mas é considerado que as eleições não correram da forma que deviam correr e a oposição opôs-se. O que é que vai acontecer é sempre vai haver uma oposição durante algum tempo, com alguns episódios de violência pública, outros de alguma desagregação da própria capacidade de sustentação securitária na própria sociedade. Vê-se, por exemplo, o que acontece, o que voltou a acontecer do rapto de empresários, nomeadamente empresários portugueses, a troco de chantagens que são feitas ao longo, pedidos de resgate que são feitos nos dias seguintes. Isso significa que a sociedade moçambicana está toda ela, digamos, a borbulhar. É uma sociedade que vive com a esperança futura de ter dinheiro que vem das explorações, nomeadamente de gás, mais a norte, e o país é um foco, digamos, de grande convulsão e tensão. Veremos em que medida a Frelimo, que continua a ter as regras do poder, é capaz de o, digamos, segurar durante os próximos anos. Mas eu diria que este resultado não é nada surpreendente. Daniel Chapo, o líder da Frelimo atual, era o candidato de que se estava à espera que ganhasse. E por isso mesmo, acho que com mais ou menos turbulência interna, o regime vai se manter. Para uma resposta rápida, embaixador, e na Geórgia, foi claramente a União Europeia que perdeu, tal como tinha acontecido em parte, pelo menos na semana anterior, na Moldávia. António, o António a dizer isso explica tudo. Isto é, a União Europeia parece que é um partido dentro da Moldova e da Geórgia. Ora bem, o que acontece é que houve eleições, contrariamente àquilo que aconteceu na Moldova, em que os partidos favoráveis a uma adesão à União Europeia tiveram uma ligeira vantagem. Aconteceu exatamente o contrário na Geórgia, em que os países que não são, em que o regime, vale a pena dizer, em que o governo e os partidos que não deixam de ser favoráveis à entrada para a União Europeia. Vale a pena dizer. O discurso é completamente diferente daquele que se passou na Moldova. O governo e o partido que está no governo têm uma leitura da entrada para a União Europeia diferente daquela que têm os promotores da entrada para a União Europeia. Há quem diga, pura e simplesmente, não querem entrar para a União Europeia e inventam uma narrativa disfarçando essa sua pouca simpatia pela União Europeia. E, aparentemente, esses partidos digamos, têm uma maior simpatia pela influência russa dentro da Geórgia. Bom, é uma simpatia que, se for expressa de forma democrática, é tão legítima como a simpatia de fazer parte da União Europeia. Aparentemente, há uma dúvida sobre se o resultado das eleições foi legítimo ou não. E a Presidente da República, que acaba agora o seu mandato, e vale a pena dizer que a Constituição mudou, entretanto, na Geórgia, e os próximos Presidentes da República vão ser eleitos pelo Parlamento e não em sufrágio direto universal. Esta Presidente colou-se à oposição e considera, na sua leitura, que houve, digamos, as eleições não correram de forma decente. Ela não consegue apresentar provas, aliás, diz-lo claramente, ela diz que eu não tenho provas para isso, mas todo o povo georgiano pressente que houve aqui uma influência russa no sentido de garantir a continuidade do poder daquilo que é o atual governo. Vamos ver o que é que isto vai acontecer. Provavelmente
Podia acontecer um cenário tipo Maidan, como aconteceu na Ucrânia em 2014, ou pode não acontecer nada também, que é o apagar sucessivo das manifestações e a continuidade no governo deste partido que, como digo, tem uma ligação maior com Moscovo e tem uma apetência relativamente à União Europeia um pouco menor do que aquela que têm os partidos da oposição. É capaz de não ser uma coisa de estranhar, dado que a influência da União Europeia tem umas poucas décadas e a russa tem 1000 anos, pelo menos. Capaz. Obrigado, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos dê uma última análise. Este será o último programa antes das eleições nos Estados Unidos, que nos dê uma última análise daquilo que lhe parece que vai ser o que vão ser os acontecimentos de 5 de novembro. Vale a pena fazer uma retrospectiva, 30 segundos, só para lembrar o seguinte: o cenário há 4 meses era de uma disputa entre Donald Trump e Joe Biden, em que havia, digamos, também um relativo empate, talvez com vantagem na altura, num certo momento, para Donald Trump, mas com a ideia de que, apesar de tudo, Joe Biden conseguia federar o campo democrata. Joe Biden, pressionado pela questão da idade, pressionado pela sua visível fragilidade física, foi obrigado a sair. Entra Kamala Harris, que era vice-presidente de Joe Biden, de uma ala um pouco mais à esquerda dentro do Partido Democrata, tem uma subida imediata nas sondagens e também muito levado ao colo, de certa maneira, pela comunicação social, nomeadamente a comunicação social que defende a ala democrata, como é sabido nos Estados Unidos, não há comunicação social independente neste momento, isto é, não há jornais que sejam relativamente independentes e que olhem para a realidade de forma independente. Ou são completamente democratas, o que é a maioria, ou são favoráveis aos republicanos, o que é uma minoria, mas apesar de tudo uma minoria ruidosa. Estamos a falar de jornais e estamos a falar de cadeias de televisão. E, portanto, de certa maneira, Kamala Harris foi a surpresa. Na altura, muitas pessoas puseram em dúvida a sua capacidade. De todo modo, Kamala Harris, depois de termos assistido a um desastroso debate que, no fundo, acabou por ser a pedra de toque para a mudança do candidato entre Trump e Biden. A seguir, tivemos um debate entre Trump e Kamala Harris, que não correu nada mal a Kamala Harris e que correu bastante mal a Trump. E isto deu um sopro à candidatura de Kamala Harris. E a nível nacional, digamos, a sua imagem e a sua imagem sorridente, não com aquele ar zangado com que Trump aparece permanentemente, acabou por ter algum impacto. Esse impacto, no entanto, não subiu muito, porquanto Kamala Harris, nas suas prestações posteriores, nomeadamente em entrevistas, a um escamotear sistemático nas conversas com a imprensa, nunca apresentou um programa muito substantivo. Tem um programa de fundo económico, validado por muitos prémios Nobel da Economia, etc., mas não mostra uma capacidade muito grande. Aliás, há quem diga que exatamente essa limitação é que terá levado ao facto de Biden nunca ter considerado a sua substituição por Kamala Harris. Portanto, Kamala Harris é uma candidata, enfim, de recurso. Tem qualidades em termos de expressão, em termos de empatia extraordinárias, e depois faz, como é natural, pela sua cor, pela sua raízes étnicas que são diferentes e até contraditórias, faz toda a diferença e vai a uma outra América. A grande questão é o seguinte, como aqui já explicamos, na maioria dos 50 Estados americanos, sabe-se quem vai ganhar. Isto é, os Estados normalmente são Estados democratas ou republicanos. Diz-se, mas há eleições. Não, mas é preciso perceber o seguinte: na maioria nos Estados, se os Estados, se um partido tiver metade dos votos mais um, fica com todos os votos desse Estado para o colégio eleitoral. Tão simples como isso. Há, no entanto, um conjunto de Estados, são 7 Estados, em que o tempo mostrou que nesses 7 Estados as coisas não são assim, não são como nos outros 43. Isto é, as coisas umas vezes vão para os republicanos, outras vezes vão para os democratas. E é verdadeiramente aí
que um candidato ganha as eleições. Um candidato até pode ter uma votação nacional extraordinária em todos os outros estados, somados, mas se perder nos swing states, nos estados que andam de um lado para o outro, perde as eleições. Isso já aconteceu no passado. E por isso mesmo nós estamos com muita atenção àquilo que se está a passar nestes 7 estados e as conclusões a que podemos chegar neste momento é que está tudo empatado. Isto é, Trump subiu nos, Kamala Harris subiu noutros, e nós não sabemos o que é que vai ser a decisão final dos eleitores americanos, embora muitos, largas dezenas de milhões, já tenham votado neste momento, porque o voto por correspondência é bastante utilizado nos Estados Unidos. E vamos ver o que é que vai acontecer. A dúvida vai se manter até ao fim. Só que com uma consequência, digamos, trágica, é que quem ganhar vai mudar a América, isto é, se ganhar Kamala Harris, manterá previsivelmente a mesma linha atual, que é a linha de Joe Biden, nomeadamente em matéria de política externa. E também temos que perceber que o presidente só é empossado em janeiro. Portanto, vamos ter todo este período de agora, de novembro até janeiro, no fundo, para consagrar a transição, a eventual transição. Se ganhar Trump, já se percebeu que há um conjunto de coisas que vão mudar seriamente, quer em termos de política interna, nomeadamente em matéria de migração, em matéria de comportamento face à economia, à legislação interna, etc. E Trump promete uma espécie de uma revolução hiperconservadora. Eh, no quadro da política externa, já se sabe, nos dois cenários essenciais, Trump quer congelar o financiamento à Ucrânia, o que significará, no fundo, o congelamento da guerra na Ucrânia, para grande desagrado dos europeus. Trump quer dar mãos livres ainda mais a Netanyahu em Israel. E por isso mesmo, no plano internacional também vale a pena dizer, Trump não vai investir minimamente no multilateralismo, nomeadamente nas questões ambientais, etc., e vai ter uma atitude muito mais protecionista, embora aí também os democratas também têm uma linguagem dúplice nesta matéria. Mas o protecionismo e a defesa do interesse americano, aliás, é para isso que é eleito um presidente dos Estados Unidos, é para defender os interesses americanos, vai ser a linha fundamental. E há uma regra, António, antiga, que eu me habituei sempre a seguir relativamente aos presidentes americanos, que é quando ganha o presidente americano que nós gostamos, normalmente nós, europeus, acabamos por nos desiludir sempre com ele. Foi assim com Clinton, foi assim com Barack Obama, é assim sistematicamente. Porquê? Por essa razão simples que eu também disse, que é o presidente americano está ali para defender os interesses americanos, não está ali para defender, digamos, as posições daqueles que gostam dele cá fora. E por isso mesmo, digamos, a América vai seguir o seu curso e tem uma capacidade de afirmação à escala internacional, eu diria muito maior do que aquela que normalmente é ligada ao seu declínio. Eu acho que as notícias sobre o declínio americano são um bocadinho exageradas. A América, apesar de tudo, é um grande poder económico à escala global. Não vale a pena pensarmos sempre na lógica de que vem aí a China, vem aí a multipolaridade nova. Vem aí, é verdade, há um combate ao papel americano no mundo. Mas é preciso perceber que os Estados Unidos, apesar de tudo, demonstram uma força que mais nenhum país tem, e a prova evidente é que estamos todos à espera da eleição americana pela influência que ela tem no nosso futuro. Vou acabar este programa, embaixador, pegando-lhe uma rasteira, se é que posso dizê-lo assim. Era capaz de arriscar dizer quem vai ganhar as eleições? Não, tenho muitas dificuldades e devo dizer que todas as pessoas que eu tenho, com quem tenho falado e muito informadas relativamente à situação política americana, têm muitas dificuldades. Há um sentimento difuso de que Trump pode ser o vencedor, mas é um sentimento difuso que não é apoiado em nada. Eu acho que é muito mais apoiado naquilo que é alguma desilusão sobre a capacidade ou a não capacidade de Kamala Harris de virar o jogo. Esse sentimento difuso hoje prevalece nos observadores, nos comentadores. Agora, eu acho que isto vale o que vale. E vamos todos ficar até à última hora à espera. Exatamente. Agora, António, vale a Obri- pena dizer que este ficar à espera significa não ficar à espera no dia 5, que são as eleições, ou dia 6. Muito provavelmente vai haver contestações em vários estados, e Claro, particularmente nos swing states, e vamos assistir a um processo com consequências judiciais importantes nas próximas semanas. evidentemente. Cá estaremos, embaixador, para observarmos tudo isso no próximo programa, que será então o primeiro depois das eleições nos Estados Unidos.
Obrigado, continuem a acompanhar a arte da guerra nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.